Nós vamos ensinar agora como é que se lava uma placa-mãe, mas para isso nós vamos falar por que se deve lavar. Bem, a placa-mãe deve se lavar quando a placa está oxidada, quando ela veio de outra assistência técnica que foi manuseada e deixaram bastante fluxo, bastante sujeira, ou quando de forma supostamente acidental derramou-se algum líquido como Coca-Cola, café, água. Também efetuamos a lavagem quando a placa-mãe esteja travando muito ou dando vídeo intermitente, desde que você já tenha medido todas as tensões, já tenha verificado todas as frequências e supostamente a placa-mãe esteja com algum mau contato. Assim, nós como algum recurso técnico, devemos lavar a placa-mãe, porque fica impossível você saber da onde vem o mau contato, ok? Então, o que nós devemos fazer em primeiro lugar? Desmontar a placa-mãe, tirar a bateria, tirar o conector do soquete, o encaixe do soquete, ok? Com bastante cuidado, usando um estilete e um canivete ou alguma ferramenta pontiaguda, do qual você venha manusear sem quebrar a parte superior do soquete. Devemos também tirar algumas etiquetas do qual visualmente a água penetre e fique difícil a remoção do líquido que for usado para a lavagem, ok? Todos nós sabemos que a água é corrosiva e o sabão também é corrosivo, mas nós sabemos que uma lavagem de qualquer equipamento, de qualquer material, com água e sabão, o material realmente é limpo, mas o macete é o seguinte: devemos lavar a placa-mãe usando o pincel, água, sabão, neutro de preferência, e água em abundância. O macete é o seguinte: depois da lavagem, retira-se imediatamente todo o excesso de sabão e com água em abundância, de preferência em água de torneira, sendo água corrente, ok? Então, para que não haja oxidação na placa, nós temos que forçar uma secagem rápida. O que pode ser feito para a secagem? Pode ser usado tanto a estação de ar quente, secador de cabelo, um forno com aproximadamente 100 graus, ok? Nada mais e nada menos que 100 graus. É o suficiente, não derrete nenhuma solda, não derrete nenhuma etiqueta, e nós forçamos a saída do líquido da placa de imediato, fazendo com que a placa fique realmente limpa e não fique oxidada. Esse método é condenado por algumas pessoas, mas no real é diferente. Consertamos muitas placas fazendo esse processo. Por quê? Podemos usar acetona? Podemos. Podemos usar álcool isopropílico? Não podemos. Por quê? O álcool ele deixa a camada resinosa, fazendo com que aumente o mau contato, certo? A acetona sai uma lavagem melhor do que o sabão, mas iria encarecer muito o processo de lavagem, ok? Então a água com sabão funciona. Nós podemos também deixar no forno da infrared por mais 5 minutos, fazendo com que todo o líquido
seja evaporado e não secado naturalmente, porque se secar naturalmente, aí sim vai haver uma oxidação. O que que nós vamos fazer? Forçar a secagem dela, fazendo com que a placa-mãe fique em estado de zero, ok? Sem nenhuma sujeira, sem nenhuma impureza. Nessa parte aí, lavamos com bastante sabão, com uma escova menor, fazendo com que as pontas penetrem lá dentro do conector do processador. São os pontos mais críticos: o conector do processador, o conector da memória e todos os conectores que pegam cabo flat. É somente nesses conectores que devemos concentrar a lavagem, mas, obviamente, já que estamos lavando parte da placa, por que não lavarmos toda a placa? E a placa fica em estado de zero. Olha, estamos lavando agora o conector da USB, conector da rede, conector da fonte, ok? Agora nós vamos tirar todo o excesso de sabão. Como nós estamos fazendo apenas uma demonstração, você tem que usar água corrente numa torneira, numa mangueira. Nessa hora você tem que jogar água em abundância, tirando todo o excesso de sabão. Você tem que ter certeza que não tem sabão na placa, ok?
Adequamos a estação de ar quente a 100 graus e não vai ofender nenhuma parte plástica, nenhum cabo, nenhuma solda, somente para secar a placa-mãe. Colocamos no vento máximo e o bico fino para a potência do vento ser maior. Damos preferência para debaixo dos conectores aonde a água fica penetrada. Nesse canto você tem que dar prioridade. Dentro da BGA, coloque-se a placa-mãe no ângulo de 45 graus ou 90 graus. E de cima para baixo, você com o ar quente retira toda a água, todo o excesso de líquido que esteja penetrado por dentro dos conectores. De cima para baixo, passamos o ar quente dentro do conector do processador, forçando a saída do líquido para que evite a oxidação, ok? Todos os contatos devem ser esquentados. E eu garanto para vocês que não vai haver oxidação com essa lavagem. Mas você tem que ter certeza que toda a placa-mãe esteja 100% seca, ok? Porque o menor pingo d'água que esteja na placa, se ela for ligada e tiver entre os contatos, pode haver a queima da placa-mãe, certo? Para garantir que toda a placa-mãe esteja realmente seca, eu aconselho a colocar no forno ou deixar aproximadamente 2 horas antes de ser montado, ok? Nós vamos deixar no forno por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Adequamos a temperatura para 120 graus aproximadamente, no qual na placa-mãe vai dar apenas 80 graus no máximo, ok? Fazendo com que todo líquido seja evaporado, para ter certeza e garantia que a placa-mãe vai ser ligada e não venha causar nenhum dano por líquido na placa.
Efetuamos a soldagem da bateria. Observando o lado positivo e o negativo, se está correto. Que a placa não pode ser lavada com a bateria, em hipótese alguma. Colocamos o suporte do processador. E ligamos a placa. Se tiver algum travamento ocasionado por algum mau contato, a placa-mãe ela vai funcionar perfeitamente, ok? Observe a placa como ela ficou em estado de zero, completamente limpa, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mancha, ok? Pronto para ser usado. Obrigado.